A paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, o meu nome é Eli Borges e hoje eu estou aqui mais uma vez, meus irmãos, para trazer para vocês duas visões, duas revelações que o Senhor deu a um pastor da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Uma é referente à irmã Ireni e a outra é referente ao pastor Lorival de Almeida, sobre a enfermidade que o pastor Lorival, vocês sabem que o pastor Lorival já vai fazer uns 6 anos, irmãos? Se não me engano, acho que o pastor Lorival vai fazer 6 anos que está enfermo, O pastor Lorival não fala direito, não anda, irmãos? Ali enfermo. Vocês sabem que ele passou por uma cirurgia de câncer na cabeça. E vocês sabem que a igreja tem orado por ele, não é? Então, meus irmãos, eu trouxe anterior um vídeo aqui de uma irmãzinha, de uma senhorinha, falando que Deus falou com ela que a enfermidade do pastor Lorival foi Deus que colocou e ele só vai ficar bom se ele, voltar à doutrina do Senhor. Então, se ele voltar à doutrina da casa de Deus como era antes, na época do missionário Davi Miranda, Deus vai restaurar a saúde do pastor Lorival. E esta revelação, irmãos, que eu trago para vocês hoje, é semelhante à revelação dessa irmãzinha, tá bom? É um videozinho bem curtinho, vocês vão prestar atenção e depois vocês deixam aí o comentário de vocês, se vocês concordam ou não, tá bom? Também é falando sobre essa enfermidade. O irmão, ele também é pastor da Deus é Amor, um irmão muito abençoado. O nome dele é Divino Duarte, ele também tem um canal aqui no YouTube. E ele disse que Deus deu uma visão para ele, Ele orava pelo pastor Lorival, com outros irmãos da igreja. E o que aconteceu é que Deus falou com os irmãos que a enfermidade do pastor Lorival foi Deus que permitiu por causa da doutrina. Mas no momento que ele voltar à doutrina, o Senhor vai curar ele. Então, esse irmão também, ele disse que estava orando, E Deus mostrou para ele. Eu vou deixar para vocês aí, porque é melhor ele explicar para vocês, tá bom, meus irmãos? Não esqueça de deixar o seu like, tá? Não esquecendo de fazer o seu comentário e também você pode compartilhar para que outras pessoas também, possam ver esta visão, irmãos? Porque nós sabemos que Deus fala, irmãos. Eu acredito que Deus fala, Deus usa o seu povo. Deus ainda, irmãos, opera maravilhas, Está no controle de Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo, que Deus nos esqueceu, mas ele não esquece não, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, e vamos pro vídeo. Então o missionário deixou claro, se os crentes da Deus é Amor não zelar da doutrina, ele aceitar, a igreja será destruída. E o que é mais profundo, não sabemos quem são eles. Deus me deu uma revelação, no vídeo passado eu passei, uma revelação a qual a doutrina, a diretoria seria mudada. E seria empresário, não seria crente, não seria crente. Seria pessoas de outras religiões que ia assumir a igreja e prestar conta para a família. Aonde o ministério seria dividido em 3 partes. Reviver, Regenere e IPDA. Mas os 3 regidos por pessoas que não são crentes. Passaram a igreja para uma empresa. E essa empresa agora vai gerar resultado. Resultado. E agora vai reger, e agora vai mudar tudo. E agora vai pôr idolatria, e agora vai encher de Papai Noel na igreja. A palavra do Senhor é tremendo. E aqui o Senhor nos relata, O Senhor nos relata que aquele que não tem a doutrina, ele não tem Cristo, Cristo é contra ele. As virgens, quando elas chegaram, elas assustaram porque não tinha azeite. E elas eram virgens, porque elas estavam enganadas, elas estavam acompanhando um falso pastor. E ali agora elas entrou em desespero. Mas Cristo é contra elas, porque elas não estavam na verdade, elas não estavam na doutrina, elas não estavam no primeiro evangelho. Então, o jovem, o neto, ele odeia a doutrina. Ele odeia. E por isso que quer implantar esta ideia Regenere. E essa ideia Regenere, ela é um câncer. Ela é um câncer que ela foi chegando devagarzinho, ela encostou do lado de fora, ela entrou
ela entrou, e agora ela já fez um estrago no corpo. Ali ela já arrumou um espaço ali e como um câncer parou, travou, desligou as luzes ali, né? A igreja, ela está num momento muito, muito complicado, aonde os crentes estão aceitando. Eles estão chegando na porta da igreja e vê um latão e estão entrando assim mesmo. E a palavra do Senhor diz, se não traz a mesma doutrina, não salde, porque senão vai ser participante das suas más obras. Você entrou, tirou foto, você faz parte. Você faz parte. Você faz parte. Então a palavra do Senhor, ela é tremenda. Ela é tremenda. E sabemos do ódio da família. Da família do jovem, do neto. Né? Contra a doutrina. Sempre contra a doutrina. Um dia desse, Deus me deu uma visão, a qual eu vi a missionária Ireni, ela chorando e arrependida. Ela chorando e arrependida porque ela não ajudou o missionário Davi Miranda a colocar doutrina dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Ali ele era afrontado. E ela estava tranquila. Assim como a viúva do azeite. Ela estava tranquila. Mas quando seu marido morreu, o inimigo bateu na porta e disse, vou levar seus filhos para ser escravo. Então, ela estava acomodada e o missionário pelejando para a casa dele ser salva. E aí, ela não levantou como deveria levantar. E Deus me mostrou ela chorando, arrependida. Ela arrependida porque ela não ajudou o missionário mais. Ela poderia ter ajudado mais. Mas ela não ajudou. E a sua família afrontou o missionário. Muitas vezes entristeceu ele por causa da doutrina. E quando ele faleceu, aí quer destruir a igreja. O pastor Lorival está lá. Aqui lá foi levante dele contra a igreja. Levante dele contra a igreja. Ele está na mão de Deus. Eu, junto com os pastores, com os pastores aqui, muitos pastores que sempre estavam orando para o pastor Lorival, né? Os pastores pararam de orar. E aí eu sempre falava assim, vamos orar, porque Deus vai levantar ele é homem de Deus, e aí vai pôr ordem na casa. E os irmãos falando assim, não, Deus assim acho que não está recebendo mais a nossa oração, não. E alguns disseram assim, não, Deus falou para mim não orar mais. E agora, por último, Deus falou comigo. Não ora não, está na minha mão. Está na minha mão, e ele sabe. Então, o pastor Lorival está lá. Está lá porque levantou contra homens de Deus e expulsou da igreja. Ele levantou por causa desse câncer, a qual é essa ideia do regenere. Dentro da IPDA. Esse jovem, ele não quis abrir um ministério. Não quis. Mas ele quis destruir um. Então a palavra do Senhor é clara. Um dia desse, eu vi ele numa live, conversando com um pastor lá mundano, porque quando você faz uma live para falar sobre uso e costume, falar do outro ministério, você é mundano. Você é um mundano. Então esse pastor que fez a live com ele é um mundano e chamou ele para defamar a igreja. E ali, dois mundanos, porque o jovem neto do missionário nunca teve comunhão com a igreja. Não teve. Ele entrou e não tinha comunhão. Ele não aceitou a doutrina. E para ter comunhão, tem que receber as bênçãos dos santos, da igreja, do ministério. Qualquer ministério que ele for. Aqui o ministério que chamou ele também para defamar a igreja. Para defamar. Porque a Deus é amor, não prega noutra igreja. Não prega. E aí chamou ele. Chamou quem? Chamou um que não tem comunhão